E aí, gente? Tudo tranquilo? Tudo certo? Graças a Deus? Tudo bem, Enéas? Como é que vocês passaram o dia? Foi um dia abençoado? Foi um dia cheio de lutas? Foi um dia de decepções? Ou foi um dia normal? Como é que foi? Tranquilo? Independente de como foi o seu dia, você está aqui hoje para escutar a palavra de Deus, e Deus tem uma mensagem para você hoje aqui. Eu quero que você olhe para o seu amigo do lado aí. Se você não tem um amigo do lado, vai até o amigo que está mais próximo de você. Vai lá, olha para o seu amigo do lado aí e fala assim: você veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Abra seu coração e deixe que Deus fale com você. Agora dá um abraço ao seu amigo. Isso aí, isso aí. Como é gostoso esses momentos assim, né? Eu sinceramente gosto muito. É sempre muito bom estar na casa de Deus, compartilhar da mensagem dele, da palavra dele. Tudo isso é muito bom. Eu pensei no tema da mensagem de hoje, quando eu estava olhando lá na internet algumas coisas e lembrei de uma coisa interessante. Pesquisei lá na internet sobre o Band-Aid. O título da mensagem de hoje é: o que o Band-Aid não cura? Quem aqui já usou Band-Aid? Quem aqui nunca usou Band-Aid na vida? Quem aqui não sabe o que é Band-Aid? Alguém sabe o que é Band-Aid? Todo mundo sabe. Alguém aqui não sabe o que é Band-Aid? Todo mundo sabe, né? Todo mundo, uma hora ou outra, já deve ter usado um Band-Aid na sua vida. O Band-Aid, ele foi inventado em 1920 por um cara chamado Dixon. O primeiro nome dele é muito estranho, então eu não vou pronunciar aqui. O Dixon é mais fácil, que é o sobrenome dele. Dixon, ele era um funcionário da Johnson & Johnson, que vocês conhecem também muito bem. E ele inventou o Band-Aid para sua esposa. Não sei se ela tinha cortado lá na cozinha e tal, ele inventou um negócio lá para a esposa dele. O protótipo desse produto que ele tinha feito era com o objetivo de curar pequenas feridas sem auxílio, sem nenhum tipo de auxílio. Você coloca o Band-Aid lá, ele cura pequenas feridas. O Band-Aid, então, ele é um curativo que é patenteado pela Johnson & Johnson para proteger de pequenos ferimentos, que acaba mantendo a umidade natural da pele, e isso aí acelera o processo de cicatrização. Sua grande variedade de tamanhos e forma de Band-Aid, tem aqueles redondinhos que a gente coloca, às vezes faz a barba lá e fica aquele sangue, né? Aí você coloca o Band-Aid assim, tem uns que ficam com um monte assim na cara, né? Já viram esses? Tem aqueles redondos, tem Band-Aid de tudo quanto é tipo. Em 1924, a Johnson & Johnson apresentou a primeira máquina de Band-Aid, que produzia Band-Aids esterilizados. Dixon, ele sugeriu essa ideia para a empresa comprou a ideia, passou a produzir, e mais tarde esse homem se tornou o vice-presidente da Johnson & Johnson até a sua aposentadoria. Dixon, o inventador, o cara que inventou o Band-Aid. O Band-Aid, ele é muito utilizado nos nossos dias, assim como foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, onde milhares de Band-Aids foram utilizados, enviados para a Europa, para curar pequenas feridas dos soldados. Pequenas feridas dos soldados foram tapados, cicatrizados com Band-Aid. E hoje o Band-Aid faz parte da nossa vida. O Band-Aid está no nosso dia a dia. Quando a gente corta a mão lá com a faca, quando está na cozinha, a gente coloca um Band-Aid. Quando a gente cai de bicicleta, rala o joelho, coloca o Band-Aid, e outras situações mais. E essa é a função básica do Band-Aid: tampar pequenas feridas para não infeccionar. Assim o ar ele circula e a cicatrização acontece de maneira mais rápida. O que o Band-Aid tem a ver com a Bíblia? O que você está falando de Band-Aid aí, pastor? O Band-Aid, ele pode curar pequenas feridas
que eventualmente surge do nosso corpo. Mas existem dois tipos de feridas que o band-aid não pode curar. Você imagina qual é esse tipo de ferida? A primeira ferida que eu quero destacar nessa noite são as feridas do coração. E a segunda tipo de ferida que o band-aid não pode curar são as feridas do pecado. Sobre as feridas do coração, é coisa que todos nós já sabemos. O ser humano não é onisciente. O ser humano não sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de todas as coisas. E nós não temos o poder de ver o que acontece dentro das pessoas, porque o que a gente conhece, o que a gente vê por fora. A gente não sabe o que se passa dentro do coração de cada pessoa. A gente não é onisciente. Por mais que a gente possa imaginar, levantar hipóteses, nós não podemos dizer com certeza o que se passa no coração de uma pessoa, lá no íntimo do ser. A gente não pode dizer isso. E muitas vezes nós julgamos as pessoas, e muitas vezes quando a gente julga as pessoas, a gente está equivocado naquele julgamento, porque a gente julga a partir daquilo que a gente vê, a partir das ações que aquela pessoa tem, mas nós não sabemos o que vai lá no coração dessa pessoa. A Bíblia fala de um profeta que se equivocou no seu julgamento. Ele olhou apenas para o exterior, e eu quero conferir essa história com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 16. Capítulo 16, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 7. Quem aqui não está com Bíblia, levante a mão. Quem aqui está sem Bíblia? Você que está sem Bíblia, o Enéas vai ajudar a gente aí, vai entregar uma Bíblia para você. Fique com a sua mão levantada que vai chegar uma Bíblia aí. Tem a Bíblia aí, irmão? Enéas, aqui também, ó. Quero todo mundo acompanhando o texto bíblico comigo. 1 Samuel capítulo 16, verso 1 até o verso 7. Enquanto o Enéas distribui as Bíblias aí, acompanhe com o seu amigo do lado. Tem mais um aqui, ó. Isso. A palavra do Senhor diz o seguinte. Eu leio na Nova Versão Internacional. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venham em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel, um profeta com quem Deus tinha uma comunicação direta,
ele sabia discernir claramente quando Deus falava com ele. E Deus falou com ele assim: olha, eu rejeitei Saul, e agora eu vou ungir um novo rei, você vai lá ungir. Você vai lá ungir esse rei. Samuel falou: mas como que eu vou, Senhor? Como é que eu vou ungir essa pessoa aí? Se eu for lá para ungir alguém, o pessoal vai me mandar matar. Ele falou: não, fala que você vai fazer um sacrifício com Jessé, e aí está tudo certo. Ele chegou lá na casa de Jessé, viu todos os seus filhos lá, e olhou um rapaz, bonito, uma estatura fina, quem sabe o cara andava com o peito para frente, barriga murcha, fazia malhação, forte que nem o Daniel aqui assim, ó, cara musculoso, um cara que já tinha experiência em guerras, um cara que tinha o perfil para ser rei. Samuel bateu o olho e falou: é esse aí tem condição de ser rei. Deus me mandou para ungir esse cara aí. E o que foi que Deus falou com Samuel? Pera lá. Eu não estou olhando para a altura, não estou olhando para a aparência. Esse aí eu rejeitei. Sabe por quê? Samuel, eu não vejo como você vê. Você consegue ver o exterior, mas eu consigo enxergar o coração. Deus é o único que consegue enxergar dentro do nosso coração, saber o que vai lá no íntimo da nossa alma. O que a gente vê é apenas exterior, é a única coisa que nós conseguimos mensurar para tirar nossas conclusões. Nós observamos o exterior, mas somente Deus consegue observar o nosso interior. Somente Deus conhece o que se passa no nosso coração. Quando Davi apresenta para o povo o seu sucessor, Salomão, o seu filho, ele dá um conselho para Salomão. E esse conselho nós encontramos no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Primeiro Crônicas 28, verso 9. Encontrou o texto aí, irmão? Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Todo mundo encontrou? Eu estou falando, pessoal, amém, escutando o barulho das páginas aí, virando, né? 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Diz assim: o conselho de Davi ao seu filho Salomão: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações, Ele conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Aqui o texto é bem claro em dizer que Deus, Ele sonda os nossos corações. Você sabe o que é sondar o coração? O que significa a palavra sondar? Você já viu quando tem aquele aparelho que eles colocam no mar para mapear as montanhas que existem debaixo do mar? Ele joga um som lá e ele vai até o mais fundo, até o mais profundo, até encontrar onde existe lá uma coisa sólida. E aí no computador ele vai traçando as irregularidades das montanhas que ficam debaixo do mar. Então, isso que é sondar, e a palavra de Deus fala que Deus sonda os nossos corações. Deus vai até o fundo, o mais profundo do nosso ser, é lá onde Deus vai. É nesse lugar. Deus conhece a sua motivação, por que você está vivendo dessa maneira. Deus conhece os seus pensamentos. E qual o tipo de ligação mais íntima que nós poderíamos ter? Será que existe algum tipo de ligação desse tipo entre seres humanos? Será que nós podemos ter esse tipo de ligação íntima, de conhecer profundamente uma pessoa? Será que nós podemos ter isso? Por exemplo, a ligação de um casal que se ama de verdade,
Você consegue adivinhar todos os pensamentos do seu esposo ou da sua esposa? Consegue? 20, 30, 50 anos de casados, consegue? As manchetes dos jornais estão aí para isso, né? Casais que aparentemente eram felizes, aí a esposa vai lá, mata o esposo por causa de ciúmes, esquarteja o coitado. É isso que a gente vê aí no mundo. Agora vamos ver o relacionamento. Que falar então do relacionamento de pais e filhos? O pai conhece o que vai lá na mente, o que seu filho está pensando? Conhece o fundo do coração do seu filho? E o filho conhece, sabe o que vai lá no pensamento do pai, o que o pai está pensando? Ele conhece sondar tudo? Ele consegue sondar tudo isso? O que dizer então dos filhos que matam os pais, dos pais que matam os filhos, que maltratam seus próprios filhos? A realidade, irmãos, é que somente Deus conhece os nossos pensamentos, exatamente. Só Ele sonda, Ele sabe o que vai lá no íntimo do nosso coração. Só Ele conhece nossas motivações, só Ele conhece as nossas dificuldades pessoais. Aquele tipo de dificuldade que o seu esposo não entende, que o seu filho não entende, que o seu pastor não entende. É somente Ele, somente Deus, pode curar essa ferida que está dentro do seu coração. Somente Ele, essa ferida que não pode ser curada com um band-aid. Somente Deus. Salmo 38, verso 18. Abre aí. Salmo 18. Salmo 34, verso 18. Salmo 34, verso 18 em diante. Eu vou ler aqui o Salmo 18, 19 e o 22, diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor redime a vida dos seus servos. Não importa a dificuldade, o desapontamento, essa ferida que está lá dentro do seu coração, tenha certeza que Deus está perto de você e Ele vai te salvar, vai livrar você desse espírito abatido. É o que a palavra de Deus diz. O justo passa por muitas adversidades, aquelas adversidades que só você conhece, aquelas dificuldades que está lá no íntimo do seu ser. O Senhor conhece e o Senhor livra você de todas essas dificuldades. O Senhor redime os seus servos. O mesmo Deus que conhece as nossas feridas, as nossas aflições, as nossas angústias, é o mesmo Deus que pode nos livrar de todas essas questões. Então, se você veio aqui nessa noite angustiado, triste ou desapontado com alguma coisa, tenha certeza que o Deus que você serve tem poder para te livrar. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus. Se hoje você está sofrendo por causa de alguma ferida aberta, que está dilacerada no seu coração, só existe esse Deus que pode te livrar completamente, que pode curar completamente essa sua ferida. Cicatrizes vão ficar, mas você vai ser curado pela palavra de Deus, porque Deus conhece o nosso íntimo. Ele sabe exatamente o que você está passando e Ele pode curar as feridas do coração. É um tipo de ferida que o band-aid não pode curar. Outro tipo de ferida que o band-aid não pode curar também são as feridas do pecado. Além das feridas do coração, essa ferida do pecado ela é um pouco diferente e ela vai muito mais fundo. Ela não é uma simples ferida, um simples corte. Ela vai lá no fundo, ela mexe com a nossa natureza. Essas aí são as feridas do pecado. Sobre isso, Isaías, ele diz uma coisa interessante. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, verso 6. Isaías 1, capítulo 1, verso 6.
Isaías 1, verso 6. E diz assim: a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Aqui no verso 2, se você ler alguns versos atrás, você vai perceber que Isaías ele chama a atenção dos céus e da terra. Apesar de ter o destinatário do que ele escreveu ali ao povo israelita, essa expressão céus e terra se estende a todo mundo. Isaías aqui chama a atenção não somente do povo israelita, mas também chama a nossa atenção. Está chamando a sua atenção. E sabe o que ele fala? Você não tem nada de bom. Da sola do seu pé até a ponta da sua cabeça, você está cheio de feridas, cheio de chagas. E essa ferida aí não tem cura. Não tem cura. Nosso corpo está repleto de feridas causadas pela natureza pecaminosa. Você nasceu no mundo em pecado e com pecado. Nascemos cheios de chagas, podres. E essa aí é a nossa realidade. Mas os nossos olhos mortais não conseguem enxergar as feridas do pecado. Para nós, a gente está tudo certo. É como se a gente vivesse sem espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê que a gente tem essas feridas. Mas como a gente vive sem espelho, nós não conseguimos enxergar essas feridas, a ferida do pecado. E quem é nosso espelho? O que é o nosso espelho? A palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós realmente estamos cheios de feridas dos pés até a cabeça. E o band-aid não pode curar. Band-aid nenhum vai curar esse tipo de ferida. A ferida do pecado. Não existe remédio. Jeremias capítulo 30, verso 12, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Para você, meu irmão, não tem jeito, é incurável. Não existe band-aid no mundo que pode curar essa ferida do pecado. Essa ferida ela é tão grave, que nos leva à morte. É como uma doença incurável, uma doença de estado terminal, que vai tirando aos poucos os nossos dias de vida. E a realidade é que a única certeza da vida é a morte. Você já nasce sabendo que você vai morrer. Essa é a ferida do pecado. Nós não temos condições de simplesmente tirar essas feridas do corpo. Se tirar, ela volta. Essa é a certeza que nós temos. Mas a Bíblia ela apresenta um band-aid que cura a ferida do pecado. A Bíblia apresenta o band-aid de Deus para o pecado. E a gente encontra essa solução no livro de Isaías, capítulo 53, verso 4 e verso 5. Abra sua Bíblia. Isaías 53, verso 4 e 5. Encontrou? Todo mundo encontrou? Amém? Amém? Agora eu não escutei nenhuma folha balançando, então todo mundo encontrou, né? A palavra de Deus diz, verso 4, Isaías 53, verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Irmãos, não tem como curar a ferida do pecado, mas essa ferida pode ser transferida.
E um dia o próprio Deus se fez homem, viveu como homem e tomou sobre si todas as nossas feridas, para que você pudesse ficar limpo da condenação do pecado, para que você não sofresse as consequências do pecado, que é a morte. Nossa natureza pecaminosa, ela não tem cura, mas ela tem um substituto, e esse substituto é Jesus Cristo. Alguém que carrega essa ferida, essa enfermidade, esse alguém é Jesus. Ele é o único que pode nos livrar da ferida do pecado. Jesus é quem nos livra. Jesus é quem nos renova de maneira tal que nem cicatriz fica. Você é limpado completamente. As feridas do coração e as feridas do pecado podem ser solucionadas somente em Deus. Somente com Deus que a gente pode ter a solução para as feridas do coração e do pecado. Somente Ele pode ajudar você a ter uma vida 100% saudável, tanto física quanto espiritualmente. Minha dica para você hoje é a seguinte: faça um check-up com Deus. Ele vai esquadrinhar o seu coração. Ele vai no fundo da sua alma, vai curar a sua ferida. Ele vai tomar sobre si o seu pecado. E assim você estará para sempre livre de feridas. Você quer hoje receber a cura de Deus e ter uma vida 100% saudável? Você deseja mesmo hoje dizer para Deus assim: Senhor, cure essa ferida que está lá no meu coração. Cure essa ferida do pecado, porque eu quero ser salvo por Ti. Eu estudei durante 4 anos no UNASP. Fiz a minha faculdade de teologia. E lá eu conheci muitas pessoas. E uma dessas pessoas que eu conheci era uma menina que estava no ensino médio. E eu tinha um colega de quarto meu que era o Vitor. E o Vitor tinha muito contato, mais contato do que eu, com essa menina do ensino médio. E essa menina tinha muita confiança nele, fazia teologia e tudo mais. Chegou para ele e falou assim: Vitor, eu vou desistir da igreja. Eu vou sair da igreja. Porque essa vida não é para mim. Quantas vezes eu busquei a Deus, busquei as coisas de Deus e Deus nunca me livrou de nada. Eu estou com um coração quebrantado aqui, triste, porque eu coloquei todas as minhas forças, todas as minhas confianças em um namoro, e esse namoro acabou. Eu falei: Senhor, me guia no namoro, e esse namoro não deu certo. E Deus não me ajudou nessa hora. Deus não me ajudou quando meu pai pegou uma doença grave e acabou falecendo. Deus não me ajudou. E agora eu estou desistindo de Deus, porque Deus, Ele não curou a ferida do meu coração. Eu estou desistindo, Vitor. E o Vitor falou assim com ela: tá bom, você quer desistir? Pode desistir. Mas vamos combinar um negócio aqui. Antes de você desistir, eu quero que na primeira hora do dia você tire 15 minutos para Deus. 15 minutos, tá bom? Você vai fazer isso durante 30 dias. Se no final de 30 dias você não tiver nenhuma transformação na sua vida, se você ainda continuar com esse pensamento, eu paro de fazer teologia. Combinado, ela? Combinado, então. Olha, você vai perder, hein? E começou. Um dia após o outro. Antes que terminasse os 30 dias, ela chegou para o Vitor e falou: Vitor, não dá mais. Não dá mais. Eu acho que você vai ter que continuar fazendo teologia. Porque agora eu não estou passando 15 minutos com Deus. Eu acordo todos os dias, 1 hora antes do café da manhã. E eu passo esse tempo com a palavra de Deus. A ferida dessa menina foi curada através de Deus. E esse mesmo Deus quer curar essa ferida no seu coração. E esse mesmo Deus,
apresenta uma promessa de uma ferida que vai ser curada para sempre. Essa promessa nós encontramos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e o verso 52. E lá, o texto diz assim, 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você vai ser transformado, sem feridas, sem nenhuma cicatriz, sem os sofrimentos do coração, sem os sofrimentos do pecado. Deus, Ele vai enxugar dos seus olhos, Ele pessoalmente vai vir até você enxugar dos seus olhos toda a lágrima, e a gente não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, mais pranto, não vai ter mais pecado. Essa é a promessa que Deus tem para você. Quer receber essa promessa? Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, eu quero ter essa promessa. Fala para Ele nesse momento. Fala para Ele qual que é a ferida que está lá no seu coração. Expõe para Ele. E depois nós vamos orar. Por favor, Pai, cure essa ferida do nosso coração, essa ferida que eu acabei de falar para o Senhor agora. Cure a nossa ferida do pecado. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para eliminar essa ferida. Cura, Senhor, e que essa promessa de transformação, quando o Senhor voltar, possa ser feita na nossa vida. Que o Senhor possa enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e que a gente possa viver uma vida sem cicatrizes na eternidade. Nós pedimos e também agradecemos no nome de Jesus. Amém.